Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto. Casar com Kushina no início. Capítulo 191. Madara. Esse cara é um deus? O enorme Susanoo estava crescendo freneticamente. Madara, parado em silêncio diante de Yuzuki, ficou completamente perplexo. O tamanho do Susanoo é determinado pela força mental e pelas reservas de chakra do usuário. Madara acreditava que sua força mental era inigualável. Além disso, seu corpo, reencarnado através do Edo Tensei, possuía chakra ilimitado. Essa combinação potente de chakra ilimitado e extrema fortaleza mental permitiu que ele manifestasse um Susanoo perfeito colossal sob seus pés, elevando-se a 500 metros. No entanto, diante de seus olhos, Madara observou o Susanoo azul profundo continuar a crescer, aparentemente sem fim. Ele caiu em profunda contemplação. Pelas suas estimativas, o Susanoo perfeito de Yuzuki já havia voado a 700 metros, fazendo com que sua própria criação parecesse infantil em comparação. Droga! Como o Susanoo daquele cara pode ser tão grande? Madara estreitou os olhos, murmurando para si mesmo: você quer expandir o corpo do Susanoo à força e usar isso para me suprimir? Que ideia tola e ingênua! Um sorriso frio surgiu em seu rosto. A manifestação do Susanoo, especialmente em seu estágio final, requer uma estabilização para acomodar completamente o Susanoo perfeito. A falha em estabilizar resulta em colapso imediato. O Susanoo perfeito de Madara atingiu o pico de 500 metros, uma altura que ele acreditava ser insuperável. Em sua mente, nem mesmo o lendário sábio dos 6 caminhos poderia se igualar a ele. Claro, esses eram apenas seus pensamentos. Após uma breve pausa, o Susanoo sob os pés de Yuzuki cresceu para 800 metros. Além disso, a cor do Susanoo perfeito estava se transformando de um azul etéreo para um tom profundo e concentrado. Estava se tornando ainda mais profundo, o resultado do azul sendo refinado para sua forma final. Yuzuki, agora mais alto, olhou para Madara. Esse é seu limite? Estou decepcionado. Ele disse com um sorriso zombeteiro. No instante seguinte, ele levantou a cabeça e lentamente levantou a palma da mão. O Susanoo de 800 metros de altura sob seus pés começou a crescer ainda mais freneticamente. Bum, bum, bum. O chão sob os pés do Susanoo não conseguiu mais suportar tal poder avassalador. Começou a rachar e quebrar, espalhando-se centímetro por centímetro. O mestre é tão forte. Os olhos de Konan se arregalaram enquanto ela olhava para o enorme Susanoo perfeito à distância. À esquerda estava o Susanoo de Madara. Embora tivesse 500 metros de altura, parecia diminuto comparado ao Susanoo de seu mestre à direita. Naquele momento, o Susanoo perfeito de Yuzuki se estabilizou a 1000 metros. Susanoo perfeito, estabilize. Uau, uau, uau. Enquanto ele lentamente cerrava o punho, o Susanoo azul profundo, quase preto, fixou instantaneamente sua forma. Um Susanoo perfeito incrivelmente frio, irradiando uma aura gelada e cercado por relâmpagos negros, apareceu explosivamente diante dos olhos de todos. Na verdade, realmente tomou forma. Madara murmurou, forçado a inclinar a cabeça para trás para olhar o Susanoo perfeito diante dele. Ela havia crescido a uma altura completamente além do seu alcance. Esse cara, ele é um deus? Droga! Madara balançou a cabeça violentamente. Como ele pôde ter um pensamento tão absurdo? Inaceitável. Kufi, ufi. Ele respirou fundo 2 vezes. Agora ele finalmente entendia por que Obito tinha tanto medo de Yuzuki. Este homem era realmente forte, ridiculamente forte. Madara, que originalmente pensava ter 10 em 10 chances de vencer, agora ajustou suas chances de vitória para 8 em 10. Mestre, você é muito forte. Konan exclamou com espanto mais uma vez. Tsunade olhou fixamente com os olhos arregalados. Ela sabia que Yuzuki tinha muitas técnicas, mas nunca imaginou que elas superariam em número até mesmo suas mulheres. Foi assustador. Felizmente, essa velha senhora ainda tinha algum charme. Caso contrário, ela realmente não teria conseguido se aproximar de um homem divino como ele. É claro que o mestre é forte. Em todos os aspectos, ele é muito forte. Tsunade disse confiantemente. Konan, que estava por perto, ouviu isso e seu rosto imediatamente ficou vermelho. O que sua irmã disse, ela naturalmente tinha experimentado em primeira mão. Era verdade mesmo. Às vezes, ela sozinha não conseguia lidar com ele. Ela teve que alistar várias irmãs para unir forças. Enquanto isso, Yuzuki olhou para Madara à sua frente. Se esse é seu limite, então estou realmente muito decepcionado. Ele suspirou. Como diz o ditado, coisas importantes merecem ser repetidas. Ele pensou que a aparição de Madara o excitaria um pouco. Mas pelo que ele podia ver agora, nem mesmo a versão Edo Tensei desse cara estava à altura. Capítulo 192. Madara, meu Susanoo não foi páreo para seu único chute? Após ouvir as palavras de Yuzuki, Madara soltou uma risada fria e imediatamente lançou seu ataque. Neste momento, defesa não era uma opção. Afinal, ele possuía um corpo reencarnado através do Edo Tensei. Não havia morte para ele. Mesmo que ele fosse reduzido a pó, ele poderia se regenerar tão bem quanto novo. Isso significava que ele poderia lutar com total desrespeito por sua vida. Susanoo, Totsuka no Tsurugi. Madara controlou seu Susanoo perfeito abaixo dele, materializando uma espada gigante do Susanoo. No momento em que a espada do Susanoo apareceu, ele começou a controlá-la, balançando-a violentamente em direção a Yuzuki. Bang, 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 bum, bum, bum.
clang, clang, clang. Em um instante, toda a terra da grama começou a tremer. Rugidos estrondosos irromperam. Estrondo, estrondo. Bum, 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 bum. Ao mesmo tempo, Yuzuki olhou para baixo, de cima, observando Madara atacar como uma criança diante dele. Ele não conseguiu evitar cutucar sua orelha. Soltando um suspiro, ele disse, Madara, você não comeu? Ao ouvir isso, Madara ficou furioso. Como ele poderia tolerar isso? Veias imediatamente estouraram em sua testa. Susanoo e Asaka Magatama. Susanoo, Totsuka no Tsurugi. Bum, estrondo, 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 estrondo. Madara controlou seu Susanoo perfeito e começou a atacar freneticamente. No entanto, devido à diferença de tamanho, ele só conseguia alcançar a metade inferior do Susanoo de Yuzuki. O poder defensivo do Susanoo está diretamente ligado à força mental. Se tanto a força mental quanto o chakra forem refinados ao extremo, então nenhum ataque pode romper sua defesa. Além disso, a defesa do Susanoo é inerentemente extremamente forte. Uf. Madara já estava um pouco sem fôlego naquele momento. Embora o chakra em seu corpo fosse ilimitado, esse consumo frenético ainda exigia o gasto de alguma energia mental. Nesse momento, Yuzuki disse despreocupadamente, pronto? É só isso? O rosto de Madara escureceu. No segundo seguinte, ele soltou um rugido enfurecido. Se for esse o caso, então não serei pole. Antes mesmo que ele pudesse terminar de dizer educado, Yuzuki controlou diretamente seu Susanoo perfeito. Ele levantou o pé e deu um chute. Bum! Um som enorme e abafado se espalhou por toda a terra da grama. Isso fez Konan e Tsunade, que estavam assistindo de longe, estremecerem em seus corações. Esse chute, se atingisse eles, iria instantaneamente despedaçá-los. Irmã Tsunade. Konan engoliu em seco enquanto se aproximava dela. HM? O que houve? Tsunade inclinou a cabeça, olhando para ela. Embora Konan tenha sido posteriormente arrebatada de volta por Yuzuki, Tsunade não guardou nenhuma mesquinharia. Afinal, ela mesma também havia sido levada por ele usando o mesmo método. Tsunade sabia que contando com apenas uma mulher como ela, seria impossível subjugar esse homem demoníaco. O poder do mestre é muito assustador. Estando com o mestre, as irmãs não se sentem pressionadas? Konan disse suavemente. Pressão? Tsunade pescou. Então ela riu. Irmãzinha Konan, você pode ficar tranquila quanto a isso. Embora a força do mestre seja formidável, ele nunca faz mal aos inocentes. Além disso, sua fraqueza não é bem óbvia. Fraqueza? Ao ouvir suas palavras, Konan imediatamente ficou curiosa. Como o mestre, sendo tão poderoso, poderia ter uma fraqueza? Tsunade gentilmente cutucou sua bochecha. A fraqueza do mestre são as mulheres. A maneira de subjugar o mestre é que nós, irmãs, trabalhamos juntas. Suas bochechas ficaram levemente vermelhas. Ao ouvir isso, Konan também corou um pouco. Do outro lado, o único chute de Yuzuki fez o Susanoo perfeito de Madara voar por dezenas de quilômetros. Então ele caiu pesadamente em uma ravina na montanha. Bum, 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 estrondo, estrondo. A ravina inteira se despedaçou instantaneamente. Madara estava deitado na ravina, controlando a força ao Susanoo para se sentar. Seus olhos se arregalaram em descrença. Um chute? Ele murmurou. Apenas um chute o fez voar tão longe? Ele examinou a armadura no peito de seu Susanoo perfeito. Uma rachadura já havia aparecido. Se Yuzuki exercesse um pouco mais de força, ele não quebraria facilmente seu Susanoo perfeito? Esse cara é mesmo humano? Madara pensou, seja uma pessoa decente, ok? Seu rosto escureceu. Assim que ele estava prestes a se levantar, a figura de Yuzuki apareceu no céu acima. As asas azuis de seu Susanoo perfeito batiam lentamente. Quando ele olhou para Madara na ravina abaixo, um sorriso extremamente gentil se espalhou em seu rosto. Agora, aproveite meu ponche combinado. Yuzuki sorriu. Uau! Com aquele som, ele desceu instantaneamente para a ravina. Movimento assassino. Série séria, soco sério. Capítulo 193. Destruindo o Susanoo perfeito de Madara. Neste momento, Yuzuki prendeu Madara no cânion, dando-lhe socos brutais. Uau! Obito já havia aparecido no campo de batalha. Quando viu a cena dentro do cânion, seu único aliado, apesar de ter ativado seu Susanoo perfeito, ainda sendo violentamente espancado pelo inimigo, ele não conseguiu evitar respirar fundo. Ufa! Ele engoliu em seco. Se todos aqueles golpes estivessem acertando seu próprio corpo, ele ainda estaria inteiro? Muito provavelmente, ele seria espancado até a morte por Yuzuki. Vamos, Madara! Você não é o grande Uchiha? A lenda que perdeu no Vale do Fim? Depois de bater nesse velho por tanto tempo, Yuzuki já estava começando a dizer coisas aleatórias. Afinal, de que outra forma ele poderia provocar seu inimigo? É por isso que você não deixou nenhuma criança para trás? Para que elas não sentissem a decepção. Bum, 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 bum. Os punhos do Susanoo perfeito, tão densos quanto gotas de chuva, caíam pesadamente sobre seu Susanoo. Rachadura. Bum, bum, bum. Rachadura, rachadura, rachadura. Nesse ponto, Madara estava vendo estrelas. Ele nunca imaginou que um dia seria imobilizado e brutalmente espancado. Em um instante a humilhação explodiu em seu coração. Droga, ele rugiu. Então ele fixou seu olhar em Yuzuki à sua frente e soltou um grito estrondoso. O chakra por todo o seu corpo subitamente aumentou descontroladamente. O Susanoo perfeito, que já tinha começado a rachar, começou a se reparar continuamente.
TSK TSK. Como esperado do pequeno Uchiha, você finalmente despertou um pouco do meu interesse. Vendo a outra parte dando tudo de si, um leve sorriso apareceu em seu rosto. Somente quando ele ficasse sério é que a batalha se tornaria realmente agradável. Enquanto Madara consertava seu Susanoo danificado, Yuzuki flexionou seu pulso levemente. Nesse caso eu também vou ficar um pouco sério. Afinal, é uma forma de respeito por você. Ele disse, um leve sorriso ainda brincando em seus lábios. Esse mesmo sorriso escureceu o rosto de Madara. Ele estava lutando com tudo, e ainda assim seu oponente nem estava falando sério? Isso era simplesmente intolerável. Ele soltou um rugido. Susanoo. Mas antes que ele pudesse terminar, Yuzuki já tinha levantado seu punho. Sua mão enorme estava se lançando em direção ao Susanoo perfeito de Madara. Além do enorme punho azul escuro, havia uma enorme aura branca ao redor dele, como um halo de luz sagrada que trazia destruição em vez de bênçãos. Bum, 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 bum. Liberação de vibração. Susanoo Shind, Susanoo Terremoto. A fruta tremor havia alcançado sua forma máxima, agora se fundindo facilmente com o Susanoo perfeito de Yuzuki. Esses dois poderes aterrorizantes se combinaram em algo sem precedentes. Bang, bang, bang. Em um instante, a terra inteira começou a emitir sons violentos e estrondosos. Era como se o fim do mundo tivesse chegado. Liberação de vibração. Susanoo Shageha, Susanoo Onda de Choque. Liberação de vibração. Susanoo Shindoken, Susanoo Punho Tremor. Yuzuki agora estava totalmente envolvido. Seus punhos mais uma vez se transformaram em uma chuva de golpes, caindo pesadamente no Susanoo perfeito de Madara. Bum, bum, bum. Rachadura. O som nítido de algo quebrando soou mais uma vez, ainda mais agudo do que antes. No segundo seguinte, o cristal em forma de diamante no corpo de Madara se despedaçou completamente. Yuzuki havia destruído o núcleo do Susanoo perfeito. Agora não importava quanto chakra Madara colocasse em seu Susanoo perfeito, tudo era em vão. Rachadura. O enorme Susanoo se desintegrou completamente, transformando-se em fragmentos que desapareceram no céu. Neste momento a forma de Madara estava caindo rapidamente em direção ao chão. Baque. Estrondo. Estrondo. Seu corpo bateu pesadamente no chão, levantando uma espessa nuvem de poeira. À medida que a poeira baixava, sua figura gradualmente apareceu diante dos olhos de todos. Não muito longe, a cerca de 1 quilômetro da luta, Obito estava completamente chocado. Mesmo um ser poderoso como Madara não seria páreo para Yuzuki, olhando dessa forma a batalha de hoje. Talvez o lado deles estivesse realmente caminhando para uma derrota miserável. Não, eles podem nem conseguir acabar com isso. A questão agora era se eles conseguiriam sair dali vivos. Enquanto isso, depois de ver que ele havia destruído o Susanoo perfeito de Madara, um leve sorriso apareceu no rosto de Yuzuki. Jin, o coração de Madara Uchiha está furioso agora. Parabéns, anfitrião, você ganhou 100 mil pontos de vilão. Como esperado do pequeno Uchiha. Mesmo depois de ter seu Susanoo destruído, ele ainda podia dar 100 mil pontos de vilão. Conforme a batalha progredia até esse ponto, Yuzuki finalmente conseguiu algum consolo. No mínimo, todo o esforço que ele tinha colocado na luta agora não tinha sido desperdiçado. Esta foi uma boa notícia para ele. Capítulo 194. O astuto Zetsu Negro. Obtive as células de Tobirama e Izuna. Você vai ficar aí parado assistindo? O rosto de Madara se contorceu de frustração. Ele virou a cabeça, encarando o Obito sombriamente à distância. Apesar de seu corpo ter sido reanimado pelo Edo Tensei, a troca recente ainda resultou em sua derrota total. Percebendo seu olhar, Obito pigarreou e disse hesitante: Madara, você sabe que eu não posso usar o Susanoo. Um silêncio tenso caiu sobre a cena. De repente, os olhos de Madara começaram a mudar, sua tonalidade carmesim mudando para o roxo sobrenatural do Rinnegan. Tudo bem. Apenas fique na lateral e me apoie. Madara retrucou. E onde está aquele garoto Nagato? Faz séculos. Por que ele ainda não apareceu? Ele deve chegar em breve. Obito respondeu calmamente após uma pausa. Enquanto isso, na base subterrânea, Orochimaru sentiu a batalha devastadora entre Yuzuki e Madara acontecendo acima. Ele estalou a língua. Bem, não importa. Vamos ressuscitar Nagato com Edo Tensei primeiro. Coçando o queixo, ele começou a formar selos de mão. Invocação. Edo Tensei, reencarnação do mundo impuro. Um leve tremor sacudiu a terra. Então, um caixão assustadoramente pálido se materializou diante de Orochimaru e Kabuto. Estrondo. Quando a porta do caixão se abriu, revelou a forma pálida de Nagato. No início, seu corpo não mostrou sinais de vida. Mas conforme o chakra do Edo Tensei fluía através dele, Nagato começou a retornar ao seu estado original. Até suas pernas estavam completamente restauradas. HM. Depois de flexionar os membros, ele abriu os olhos lentamente. Os olhos que foram revelados não eram outros senão os do lendário Rinnegan. Essa, é claro, era uma das peculiaridades do Jutsu Edo Tensei. Orochimaru olhou com admiração para o ruivo à sua frente e então deu uma ordem direta. Nagato, vai e ajude Madara Uchiha na luta contra Yuzuki Kamizuki. Ao seu comando, o corpo de Nagato começou a se mover involuntariamente. Orochimaru observou com satisfação enquanto o shinobi reanimado partia. Embora ele não conseguisse controlar Madara, controlar apenas o Nagato era brincadeira de criança. Ao partir, Kabuto se aproximou de Orochimaru por trás. Senhor Orochimaru,
Ele perguntou curiosamente: Madara Uchiha e os outros podem realmente derrotar Uzuki Kamizuki? Ele ajeitou os óculos com dúvida evidente em sua voz. Claro que não. Orochimaru respondeu com um sorriso lento, mas o show só começou. Espere um pouco. O verdadeiro evento principal ainda está por vir. A propósito, você recebeu os itens que eu pedi? Ele inclinou a cabeça, rindo roucamente. Zetsu Negro disse que poderia lidar com isso, embora eu não saiba porque ele nos ajudaria. Kabuto deu de ombros. Pelos meus cálculos, ele deve voltar em breve. Como se fosse uma deixa, a figura do Zetsu Negro se materializou na câmara subterrânea. Onde estão os itens? Orochimaru perguntou, sem surpresa pela aparição repentina. 3 dias antes, Zetsu Negro havia procurado Orochimaru, revelando seu conhecimento do cultivo secreto do corpo Edo Tensei de Hashirama. Orochimaru havia descartado a revelação, considerando-a inconsequente. Zetsu Negro então se ofereceu para obter células de Tobirama Senju e Izuna Uchiha. Embora intrigado com os motivos do Zetsu Negro, Orochimaru, sempre oportunista, abraçou o caos. Quanto mais melhor. Eu ressuscitarei todos eles. Ele pensou alegremente. Peguei eles. Zetsu Negro respondeu sem hesitação. 2 Zetsus brancos emergiram do chão, entregando pacotes para Orochimaru. Caso Madara Uchiha não consiga se igualar a Uzuki Kamizuki, precisamos mobilizar todas as nossas forças. Ele disse asperamente. Orochimaru inclinou a cabeça, suas pupilas de cobra brilhando de interesse. Você realmente manifestou a vontade de Madara Uchiha? Claro. Zetsu Negro respondeu, inexpressivo. Para cumprir o plano de Madara Uchiha, usarei todos os meios necessários. Eu sou, afinal, a encarnação de sua vontade. Interiormente, Zetsu Negro ficou maravilhado com a inteligência rápida de Orochimaru. Ele já está duvidando da minha identidade? Não importa. É impossível para qualquer um no mundo ninja descobrir minha verdadeira natureza. Eles podem ter suspeitas, mas nunca encontrarão provas. Orochimaru acenou com a cabeça, aparentemente satisfeito. Kabuto, prepare os recipientes Edo Tensei para Tobirama Senju e Izuna Uchiha. Um sorriso sinistro se espalhou em seu rosto. Agora, o verdadeiro show está prestes a começar. Capítulo 195. Tsunade, o amor de Madara por seu bisavô poderia ser tão profundo? Zetsu Negro já havia entregado as células de Izuna e Tobirama para Orochimaru. Lá fora, Zetsu Branco o informou sobre a batalha entre Madara e Uzuki. O Uchiha estava sendo completamente derrotado. De acordo com os relatos do Zetsu Branco, Madara não conseguiu se defender de jeito nenhum. Sem outra opção, o Zetsu Negro decidiu usar seu trunfo. Este trunfo? As células de vários indivíduos poderosos. Ao longo dos anos, enquanto auxiliava Obito, ele tinha sua própria agenda. Colecionar os corpos de vários ninjas era apenas um de seus muitos projetos secretos. Bang, 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 bum, bum, bum. Na Terra da Grama, as planícies agora estavam marcadas por inúmeras fissuras profundas. Diante dos combatentes, Madara despertou seu Rinnegan e começou a desencadear poderosas técnicas oculares. Bunstein em puxão universal. Uma poderosa força atrativa surgiu violentamente em direção a Yuzuki. No entanto, essa chamada força gravitacional não era páreo para ele. Tenseigan, Sekiryoku, força repulsiva. A cor vermelho-sangue do Mangekyou Sharingan nos olhos de Yuzuki desapareceu lentamente, substituída por um par de olhos azuis brilhantes. Dentro desses olhos espreitava uma força extremamente poderosa, com ondas de flutuações aterrorizantes se espalhando ao longo de sua linha de visão. Quão forte é a força atrativa do Rinnegan? Para ser honesto, é bem mediano. No máximo, ele só consegue controlar algumas pedras grandes. Mesmo com Shibaku Tensei adicionado, a menos que você alcance o nível do sábio dos 6 caminhos, você pode liberar apenas um Shibaku Tensei de nível lunar. Esse poder seria um tanto aceitável. Mas o Madara atual só possuía um Rinnegan comum. Sem o aprimoramento do poder dos 6 caminhos, seu Rinnegan poderia, no máximo, liberar poder no nível de um Super Kage. E agora, o Tenseiga aos olhos de Yuzuki, poderia facilmente reescrever a órbita da Lua. Quão forte seria a força gravitacional que isso exigiria? Sem mencionar que ele agora possuía o chakra dos 6 caminhos. Ele poderia criar uma nova lua a qualquer hora em qualquer lugar. Neste momento, a poderosa força repulsiva do Tenseigan subitamente se libertou de sua mão. Conforme a força repulsiva esmagadoramente poderosa apareceu, a expressão de Madara imediatamente se tornou sombria. Seu poder superou em muito o Bunstein do Rinnegan que ele havia liberado. Que tipo de poder é esse? Por quê? Eu nunca vi isso antes? A força repulsiva, poderosa e aterrorizante desceu com um estrondo estrondoso no momento em que Madara estava chocado. No momento em que o atingiu, sua visão mergulhou na escuridão. Evidentemente, seu atual corpo Edo Tensei simplesmente não poderia suportar um ataque de força repulsiva Tenseigan tão aterrorizante. Afinal, uma força gravitacional que poderia facilmente alterar a órbita da Lua não era algo contra o qual ele poderia se defender facilmente com seu corpo. Bang! Bum! 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 A força gravitacional terrivelmente poderosa pulverizou completamente o corpo Edo Tensei de Madara em um instante. Não muito longe, quando Obito viu o corpo de Madara despedaçado, a expressão sob sua máscara sofreu uma mudança assustadora. Kufi. Nesse momento ele respirou fundo. Que cena ele não tinha visto antes? Essa cena ele realmente não tinha visto antes. Nesse ponto, Obito começou a sentir uma vontade de recuar em seu coração. Jin.
Parabéns ao anfitrião por destruir o corpo E do Tensei de Madara Uchiha. Jin. Parabéns ao anfitrião por obter 150 mil pontos de vilão. Yuzuki estreitou os olhos levemente. Olhando para Madara, que tinha virado pó com um único golpe, ele assentiu pensativamente. É isso, o que eles chamam de pontos de farm. Com o passar do tempo, o Madara pulverizado começou a se recompor. Depois de cerca de 10 segundos, ele estava completamente restaurado, agora olhando ferozmente. Ele não conseguia acreditar. Tão forte quanto ele não era páreo para seu oponente? Impossível. Uma ilusão. Isso deve ser uma ilusão. Droga. Próximo. Tente isso. Liberação de madeira. Técnica do dragão de madeira. As mãos de Madara brilharam através dos selos. Bum, bum, bum. Diante dele, uma enorme construção de madeira subitamente rompeu do chão. Então rosnando, uivou em direção a Yuzuki. Isso é, a liberação de madeira do bisavô? Tsunade, observando de longe, não conseguiu evitar arregalar os olhos em choque ao ver a cena. Não é essa a liberação de madeira do bisavô Hashirama? Como Madara. No entanto, pensando nisso, Tsunade pareceu se lembrar da cena de antes. Em seu peito parecia, não havia uma tatuagem de um rosto muito familiar? Esse era o rosto do bisavô dela? Ele. Será que o amor dele pelo bisavô dela já era tão profundo? Capítulo 196. Então, este é o amor verdadeiro. A alegria de ganhar pontos chegou. Então isso é amor verdadeiro. Neste mundo, entre homens, o amor verdadeiro realmente pode existir. Neste momento, Tsunade murmurou para si mesma. Ao lado dela, Konan olhou curiosamente. Irmã Tsunade, do que você está falando? O que é isso entre homens? Eu não entendo. Ai. Tsunade tossiu levemente. Você ainda é jovem. Ao ouvir isso, Konan abaixou a cabeça e murmurou, eu não sou mais tão jovem. Tsunade respondeu orgulhosamente, irmãzinha Konan, comparada a mim, você ainda está um pouco aquém. Faca. Do outro lado, os olhos de Yuzuki de repente se iluminaram depois de destruir Madara e receber os pontos de vilão. Existe realmente uma coisa tão boa? Ela realmente não pode ser desperdiçada. No segundo seguinte, seu olhar para o pequeno Uchiha mudou. Neste momento, o poder de liberação de madeira que Madara havia liberado atingiu a posição de Yuzuki. Só um pouco atrasado. Você quer competir comigo? Yuzuki olhou para o imponente dragão de liberação de madeira diante dele, seu rosto ainda mostrando decepção. Este nível de dragão de madeira é realmente muito fraco. Em seguida, deixe-me mostrar a você adequadamente o que é um verdadeiro dragão de madeira. O que a verdadeira liberação de madeira é. Ele respirou fundo. No segundo seguinte, sua forma subitamente se elevou no ar, voando para o meio do ar. Neste momento, Yuzuki formou um selo de mão de cobra. Liberação de madeira, Senri, técnica dos 1000 dragões. O chakra dentro de seu corpo derramou freneticamente. Depois disso, todo o chão da planície de repente começou a tremer violentamente. Bum, bum, bum. Sons de explosão assustadoramente altos ecoaram de repente por toda a terra da grama. Bang, bang, bang. Bum, 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 bum. Uma cena chocante se desenrolava por toda a planície. Na borda da planície, Tsunade e Konan foram afetadas. Dança do Shikigami. Konan rapidamente usou sua técnica, rapidamente levando Tsunade junto com ela. Elas deixaram o chão, flutuando no céu acima. Abaixo, a planície havia se transformado completamente. Incontáveis dragões de madeira, altos, poderosos e ferozes, de repente se ergueram do chão, bloqueando o céu. Seu número assustador já havia engolido o dragão de madeira de Madara há muito tempo. Técnica dos 1000 dragões. Poderia ser. Realmente existem 1000 deles aqui? Embora Tsunade soubesse que Yuzuki possuía o poder de liberação de madeira, ela nunca imaginou que a habilidade de seu mestre seria tão forte a ponto de ser assustadora. Isso já havia superado em muito seu bisavô, havia superado 1000 de seus bisavos. Tsunade olhou para Yuzuki do ar, seus olhos brilhando, transbordando de amor. Ela cerrou seu pequeno punho com força, como se tivesse tomado uma decisão importante. O poder do clã Senju. Eu definitivamente não vou deixar isso desaparecer da minha linhagem. Eu vou trabalhar duro para deixar o poder do clã Senju florescer. Ela se decidiu. Definitivamente. Ela deve garantir que a linhagem do clã Senju continue a fluir. Ela deve trabalhar duro para ter 30 ou 50 filhos com o mestre juntos. Puta merda! Madara exclamou, seu rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Ele estava completamente estupefato. Eu crio um dragão de madeira, e você responde com 1000? Como vamos lutar agora? Isso nem é mais justo. Rugido, rugido. 1000 dragões rugiram em uníssono. Madara sentiu como se estivesse prestes a se despedaçar sob o ataque das ondas sonoras. O alvo dos 1000 dragões de madeira era cristalino, o jovem Uchiha bem na frente deles. Bang, 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 bum, bum, bum. Ah! Madara soltou um grito de agonia. Em poucos instantes, ele foi despedaçado pelas garras e presas de 1000 dragões de madeira. Jin. Parabéns ao anfitrião por destruir o corpo E do Tensei de Madara Uchiha. Jin. Parabéns ao anfitrião por obter 200.000 pontos de vilão. Oh! Um sorriso imediatamente se espalhou pelo rosto de Yuzuki. Ainda pode aumentar? Parece que o ódio de Madara por ele se intensificou ainda mais. Excelente! Este é um começo promissor. Poucos segundos depois, Madara foi restaurado ao seu estado original, com os olhos brilhando de fúria. Mas Yuzuki não lhe deu nenhum momento para resistir.
Tenseigan, explosão da reencarnação da Roda Dourada. Morte 1 Madara 0. Jin. Madara Uchiha odeia você até os ossos. Jin. Parabéns ao anfitrião por obter 200.000 pontos de vilão. Madara reviveu. Super Shinra Tensei, impulso todo-poderoso. Super Shibaku Tensei, devastação planetária. Morte 2 Madara 0. Jin. Madara Uchiha odeia você tanto que quer esfolar você vivo. Jin. Parabéns ao anfitrião por obter 250.000 pontos de vilão. Madara reviveu mais uma vez. Liberação de pó. Técnica de desapego do mundo primitivo. Morte 3 Madara 0. Jin. O ódio de Madara Uchiha por você atingiu um nível sem precedentes. Jin. Parabéns ao anfitrião por obter 300.000 pontos de vilão. É essa a alegria de acumular pontos? Yuzuki refletiu. Capítulo 197. Madara, não se aproxime mais. Neste momento, Yuzuki já havia matado Madara 3 vezes. Mais uma vez, o Uchiha foi ressuscitado. Ao ver Yuzuki se aproximando, Madara instintivamente deu 2 passos para trás, seus olhos brilhando de raiva. Agora, ele estava realmente começando a acreditar. Seu Susanoo perfeito não teve efeito. Seu Rinnegan era inútil. Mesmo depois de se fundir com a liberação de madeira de Hashirama, ele ainda não tinha poder algum contra esse oponente. Essa pessoa ainda era humana? Super Tengai Shinsei, céu super quebrado. Yuzuki estava saboreando completamente esse momento. Ignorando as palavras de Madara, ele bateu palmas com determinação feroz. De repente, com um sopro, as camadas de nuvens acima começaram a se dissipar. Em seu rastro, um meteorito enorme apareceu, bloqueando o céu. Este corpo celeste fez o Tengai Shinsei de Madara parecer pequeno em várias centenas de vezes. Um objeto tão aterrorizante não poderia mais ser chamado de mero meteorito. Era uma estrela cadente. Flutuando no céu, Yuzuki fixou seu olhar em Madara abaixo. Um leve sorriso curvou os cantos de sua boca enquanto ele balançava sua mão direita para baixo com força. Cair. Uau! A enorme estrela cadente avançou ferozmente em direção ao seu alvo. Diante de um meteorito tão grande, Madara não tinha onde se esconder. Ele só podia assistir impotente enquanto o enorme corpo celeste despencava em sua direção. As planícies inteiras da Terra da Grama estavam dentro do alcance destrutivo do meteorito. Mesmo em sua velocidade mais rápida, ele não conseguiu escapar do caminho. Esse cara, ele é realmente humano? Madara fechou os olhos em desespero. No entanto, havia um pequeno conforto. Estando em um corpo Edo Tensei, ele não precisava se preocupar em morrer de verdade. Afinal, ele não estava realmente vivo, agora. Morte 4 Madara 0. Gole. Obito, que já havia recuado do campo de batalha há muito tempo, não conseguiu evitar engolir em seco ao ver Yuzuki pisotear Madara sem esforço. Se aqueles ataques aterrorizantes tivessem como alvo ele teria morrido instantaneamente, enviado direto para a vida após a morte sem fazer barulho. Este homem, ele é muito assustador. Isso não vai dar. Ele murmurou, seus olhos sob a máscara revelando uma profunda sensação de pavor. Respirando fundo, ele se perguntou, eu deveria ir embora? Neste momento, Obito já havia começado a planejar sua rota de fuga. Afinal, se até mesmo um poderoso como Madara não fosse páreo para Yuzuki, suas chances de vitória eram praticamente inexistentes. Como eles poderiam continuar? Isso não era mais uma batalha, era um massacre. Jin, você matou Madara Uchiha mais uma vez. Jin, parabéns, anfitrião, você ganhou 200.000 pontos de vilão. Nesse momento, o rosto de Yuzuki estava cheio de satisfação. De fato, Madara era digno de ser ele mesmo. Para ele, esse Uchiha era uma mina de ouro absoluta, uma ferramenta para farmar pontos. Ultimamente, as oportunidades de obter pontos de vilão se tornaram escassas. Agora, ele tinha que minerar Madara por tudo que ele valia. Quanto às mulheres atrás dele, elas raramente cediam pontos mais. Tsunade e os outros tinham sido completamente conquistados pelo charme de Yuzuki. Em seus corações, eles não mais o ressentiam. Não importava quais atos malignos ele cometesse contra elas só aceitariam com excitação. Não havia como evitar. Esse era o poder do carisma. Às vezes, você só tinha que admitir a derrota. A poeira lentamente baixou. O corpo de Madara mais uma vez se uniu na frente de Yuzuki. Pare! Pare! Ele gritou em pânico ao ver Yuzuki correndo em sua direção. Se isso continuasse, até mesmo sua reanimação seria inútil. Ele já havia decidido, para lidar com uma potência dessas, ele precisava planejar a longo prazo. Mas Yuzuki simplesmente não quis ouvir. Parar? Impossível. Um pentakill está ao meu alcance. Você quer que eu desista? O canto da boca de Yuzuki se contraiu violentamente. Ele já havia matado Madara 4 vezes. Não tentar uma quinta para fazer um pentakill seria absurdo. Não. Pare aí mesmo. Pare. Você. Madara, agora à beira de um colapso, gritou não chegue mais perto. Um longo momento de silêncio. E então vamos continuar. Não importava o quanto ele gritasse, não conseguia deter o avanço do inimigo. De repente Yuzuki parou. Ele flutuou silenciosamente no céu. Madara, no meio da retirada, viu que ele havia parado e imediatamente deu um suspiro de alívio. Embora sua imagem tenha sido prejudicada, pelo menos ele teve a chance de recuperar o fôlego. Capítulo 198. Edo Tensei. Venha, Hashirama Senju. O Madara atual está realmente começando a calcular sua rota de fuga. Ele continua sentindo o caminho atrás dele, querendo usar isso para selecionar uma opção de fuga melhor.
Dessa forma, quando ele escapar, ele poderá ser um pouco mais elegante e composto. Pensando nisso, uma expressão envergonhada aparece em seu rosto. Ele é Madara Uchiha. Quando suas batalhas já sofreram tamanha derrota. Mesmo quando ele lutou contra Hashirama naquela época, ele nunca foi tão completamente derrotado. Além disso, seu eu atual já se tornou um com o Senju. Pensando nisso, a expressão no rosto de Madara imediatamente se torna um tanto desagradável. Ao mesmo tempo, no céu, Yuzuki flutua silenciosamente. Então ele sorri levemente e diz, já que você não me deixa conseguir o que eu quero, então é simples. Você gosta disso, hein? Então eu não vou me segurar. Depois que ele termina de falar, seu rosto imediatamente se enche de uma expressão feroz. No segundo seguinte, Madara instintivamente sente uma pitada de perigo. Ele não consegue evitar gritar. Yuzuki Kamizuki, o que você está tentando fazer? Assim que suas palavras caem, os olhos de Yuzuki são instantaneamente preenchidos com uma cor intensamente carmesim. E esse carmesim é, na verdade, feixes de partículas de alta energia extremamente intensos. Essa energia é extremamente violenta. E nesse momento, a expressão calma em seu rosto também começa a ficar assustadora. Você não disse que não me deixaria ter o que eu quero do jeito que eu quero? Então eu vou mudar minha técnica para lidar com você. Que tal? Madara Uchiha, eu te dei muita cara, não é? Madara fica em silêncio. Nesse momento, seu rosto ficou preto. Susanoo, matou Yoroi, armadura vestida. Não há escolha. Neste momento, ele não tem ideia de que tipo de técnica Yuzuki usará. Ele só pode escolher convocar à força a armadura do Susanoo para proteger seu corpo. E agora, no momento em que a armadura Susanoo de Madara se forma instantaneamente, o ataque também começa a chegar como prometido. Liberação de queimadura, supernova. O feixe de partículas de alta energia assustadoramente poderoso instantaneamente atrai uma luz vermelha aterrorizante pelo céu. Conforme a luz carmesim irrompe continuamente, ela instantaneamente alcança o rosto de Madara. E aquela chamada armadura Susanoo dura apenas cerca de meio segundo antes de ser completamente derretida por esse feixe de partículas de alta energia. Depois disso, Madara sente tudo ficar escuro diante de seus olhos. Ele sabia disso. Ele tinha morrido novamente. Morte 5 Madara 0. Jin. Parabéns ao anfitrião por completar um pentakill em Madara Uchiha. Jin. Parabéns ao anfitrião por obter 300.000 pontos de vilão. Yuzuki soltou um leve suspiro, os olhos vermelhos lentamente sumindo de seu rosto. Então, sua expressão calma foi substituída por um sorriso gentil, como se o que ele tinha acabado de fazer não tivesse sido feito por ele. Este homem é um demônio. Longe, após testemunhar as ações de Yuzuki, Obito sabia com certeza, seu lado sofreria uma derrota esmagadora hoje. Ele tinha que recuar, e rápido. Entretanto, assim que o pensamento de fuga passou pela sua mente, uma pressão avassaladora e aterrorizante de repente desceu sobre toda a Terra da Grama. Aura bloqueada. Na verdade, durante a batalha com Madara, a aura de Yuzuki já havia se fixado em todos. Isso naturalmente incluía Obito, que estava longe, paralisado de medo e não ousando se juntar à briga. Agora, sentindo o menor indício de seu desejo de fugir, Yuzuki liberou seu poder dos 6 caminhos. Toda a Terra da Grama estava agora completamente selada por sua aura dos 6 caminhos. Ninguém poderia sair. Se quisessem escapar, só havia um caminho, através dele mesmo. Obito, sentindo essa pressão aterrorizante de repente caindo sobre ele, percebeu que provavelmente não conseguiria deixar a Terra da Grama hoje. Pelo menos, não enquanto Yuzuki permanecesse. Caramba! Enquanto isso, Madara, tendo sido revivido mais uma vez, exibia uma expressão de profunda contemplação. Que tipo de técnica é essa? Por que as habilidades dele são algo que eu nunca ouvi falar ou vi antes? Será que neste mundo ninja existem técnicas secretas aterrorizantes que nem eu conheço? Enquanto isso, a batalha lá fora tinha atingido um ponto febril. Abaixo, na base secreta subterrânea da Terra da Grama, Orochimaru estava realizando um ritual. Ele se moveu como um xamã, circulando 3 vezes para a esquerda e depois 3 vezes para a direita, enquanto começava a lançar seu jutsu Edo Tensei. Senhor Orochimaru, você realmente pensou nisso? Você vai invocar todos eles de uma vez? Kabuto perguntou em voz baixa. Ha. Orochimaru riu roucamente. A aura de Yuzuki Kamizuki bloqueou completamente este lugar. Se quisermos sair daqui, precisamos criar o caos. Originalmente, eu não planejava fazer isso, mas agora, ele me forçou. Não tenho escolha. Ele soltou um leve suspiro. Então, no momento seguinte, Orochimaru gritou alto. Venha! Hashirama Senju, Tobirama Senju, e Izuna Ushira. Invocação. Edo Tensei, reencarnação do mundo impuro. Capítulo 199. Hashirama, não tenha medo. Eu não sou uma boa pessoa. Venha! Hashirama Senju, Tobirama Senju, e Izuna Ushira. Na passagem subterrânea, a voz de Orochimaru soou com excitação desenfreada. Ele não fez nenhuma tentativa de escondê-la, fazendo até mesmo Zetsu Negro, que estava por perto, se sentir um pouco inquieto. Como era de se esperar do cientista louco, ele ficou completamente emocionado. No momento em que sua voz desapareceu, o chão à sua frente começou a se agitar e a se agitar. Estrondo, estrondo, estrondo. Segundos depois, 3 caixões novos de repente se materializaram diante de Orochimaru, Zetsu Negro e Kabuto. Quando os caixões apareceram, a expressão de Orochimaru ficou ainda mais intensa de excitação. Ha. Sai! Ele lambeu os lábios animadamente, seus olhos brilhando de expectativa. Bang, bang, bang.
As tampas dos 3 caixões se abriram de repente, e 3 figuras emergiram lentamente. Na vanguarda estava um homem de cabelos longos usando armadura vermelha, seu rosto marcado pela confusão. No entanto, o distinto brasão do clã em seu corpo revelou sua identidade, era ninguém menos que Hashirama Senju do clã Senju. Ao lado dele, Tobirama Senju lentamente tirou o pó de suas roupas, franzindo profundamente as sobrancelhas. Uedo Tensei? Minha técnica proibida? Suas palavras murmuradas chegaram aos ouvidos de Hashirama, provocando uma risada amarga do irmão mais velho. Com um suspiro, Hashirama disse: "Ah, irmãozinho, eu não te disse há muito tempo? Não gaste todo o seu tempo pesquisando coisas estranhas. Olha o que aconteceu agora. Isso não causou um grande problema?" Ele suspirou mais uma vez. Pense nisso. Um ninja tão poderoso quanto eu, se alguém usasse o Edo Tensei em mim, assim como nesta situação. Se esse cara pálido na nossa frente nos ordenar a causar destruição, o que devemos fazer? Hashirama disse, balançando a cabeça. Tobirama, se você tivesse ouvido seu irmão mais velho naquela época, não estaríamos nessa confusão agora, estaríamos. Ao ouvir o longo discurso do irmão, Tobirama decidiu ignorar suas palavras. Em vez disso, ele virou a cabeça e viu o caixão ao seu lado. Izuna Uchiha? Quando ele viu Uchiha, suas pupilas de repente se contraíram. Ao mesmo tempo, Izuna saiu lentamente do caixão. Quando viu Tobirama, uma expressão de raiva intensa imediatamente apareceu em seu rosto. Tobirama Senju, era você naquela época. Sua pessoa desprezível. Você usou táticas desonestas para me emboscar. Caso contrário, eu nunca teria sido derrotado por você. Neste momento, ao ver Tobirama, seu primeiro pensamento foi sobre a batalha final. Quem poderia imaginar que esse bastardo de repente desenvolveria o corte deus voador do trovão e o mataria quando ele fosse pego de surpresa? Embora Izuna tenha sido um pouco descuidado, ainda assim, isso não desculpava o comportamento desprezível de Tobirama. Izuna, ao vencedor vão os despojos. Este tem sido o caminho do mundo desde os tempos antigos. Quem lhe disse para subestimar seu oponente no campo de batalha? A culpa é minha? Ao ver isso, Tobirama deu um leve sorriso. Então, cruzando os braços, ele continuou: mesmo se você não tivesse me subestimado, eu ainda teria matado você. Hein? Ao ouvir isso, Izuna ficou imediatamente chateada. Arregaçando as mangas, ele parecia pronto para lutar contra esse Senju à sua frente até a morte a menor provocação. Ai! Neste momento, como conjurador do Edo Tensei, Orochimaru estava começando a se sentir um pouco inquieto. Esses figurões podem ser poderosos, mas não podem continuar ignorando-o desse jeito, podem? Por que você está tossindo? Tobirama inclinou a cabeça. Olhando para o sujeito parecido com uma cobra, ele então deu uma risada fria. O quê? Nós irmãos estamos conversando. Você tem algum problema com isso? Neste momento, Orochimaru ficou completamente sem palavras. Na verdade, ele até começou a duvidar se convocar todos eles tinha sido a coisa certa a fazer. Ahahaha. Irmãozinho, não assuste o pobre rapaz. Hashirama riu neste momento, então caminhou em direção a Orochimaru. Nesse momento, o coração de Orochimaru disparou. Ele já não tinha usado seu controle absoluto para controlar os movimentos de Hashirama? Como ele pôde se libertar tão facilmente de seu controle? Pensando nisso, ele não conseguiu evitar engolir em seco. Como esperado do primeiro Hokage. Esse poder absoluto. Ele poderia facilmente se libertar de seu controle. O que significava que a partir do momento em que foi reanimado, Hashirama já estava completamente fora de seu controle. Hashirama também notou seu nervosismo. Ele acenou com a mão e com um sorriso disse: "Ei, pequenina, está tudo bem. Não se preocupe com nada. Afinal, eu não sou uma boa pessoa." Capítulo 200. Não vale mais a pena matar. Depois de ouvir as palavras de Hashirama, o rosto de Orochimaru imediatamente escureceu. Você não é uma boa pessoa? Bem, isso vai ser uma bagunça. Hehehe. Vá em frente e diga. Contanto que não seja invasão ou algo que eu não queira fazer, eu posso te ajudar com qualquer outra coisa. Neste momento, Hashirama chegou na frente de Orochimaru. Então ele estalou a língua, no entanto, olhando para o seu rosto. Parece um pouco familiar. Poderia ser. Já nos conhecemos antes? Não deveríamos ter. Ele encarou Orochimaru, quebrando a cabeça. Finalmente, ele balançou a cabeça. Talvez ele estivesse enganado. Primeiro Hokage, nós já nos conhecemos antes. No entanto, isso foi quando eu era pequeno. Orochimaru riu roucamente. Quando eu era jovem, Tsunade, o pequeno Jiraiya e eu estávamos na mesma classe. Naquela época, você e o segundo Hokage frequentemente se reuniam para pegar Tsunade Imi na escola ninja. Depois de ouvir suas palavras, o rosto de Hashirama mostrou uma expressão de realização repentina. Ah, é você. Não me lembro. Ele riu sem jeito. Os músculos do rosto de Orochimaru se contraíram levemente. Tudo bem, voltando ao ponto. Embora você tenha usado a técnica Edo Tensei para nos invocar, isso não significa que iremos ajudá-lo a fazer coisas ruins 100%. Se forem coisas boas, então ainda é possível. Hashirama riu enquanto dizia: primeiro Hokage, segundo Hokage e Sênior Izuna, eu os invoquei com um único propósito. Se vocês sentirem cuidadosamente, saberão que uma grande batalha está acontecendo lá fora. Madara Uchiha está lutando contra Yuzuki Kamizuki. Yuzuki Kamizuki emergiu recentemente como o ninja mais forte do mundo. Sua força é suficiente para matar Madara Uchiha instantaneamente. Se ele não estivesse atualmente em um corpo Edo Tensei, temo que ele já teria perecido. Então, Orochimaru rapidamente explicou a situação de Yuzuki lutando contra Madara. O quê? Madara está lutando sozinho e indefeso?
Isso. Como isso pode ser? Droga. Ao ouvir isso, Hashirama imediatamente ficou chateado. Ele disse com raiva, irmão, e irmão de Madara, vamos subir rápido e nos juntar a ele. Ouvindo isso, Izuna imediatamente assentiu. Ele também queria ansiosamente ver seu irmão mais velho. Nesse momento, Tobirama levantou levemente as sobrancelhas. Acalme-se um pouco. Você não ouviu o que Orochimaru disse? A força daquele Yuzuki Kamizuki é insondável. Mesmo se formos, podemos acabar virando bucha de canhão. Agora mesmo precisamos bolar um plano infalível. Ele disse pesadamente. Mas, Madara está sendo espancado lá fora. Madara está sendo intimidado. Hashirama disse ansiosamente. Mano, desde quando você se importa tanto com Madara? Tobirama ergueu as sobrancelhas enquanto falava. Silêncio constrangedor. Eu não estou preocupado com aquele cara chamado Yuzuki Kamizuki. Ele já é tão poderoso. Para o futuro do mundo ninja, ele é definitivamente uma grande ameaça. Essa ameaça, nós devemos unir forças para eliminá-la. Hashirama disse com retidão. Tobirama continuou a encará-lo. Ele já tinha percebido. Toda aquela conversa sobre ameaças e coisas assim era tudo falso. O verdadeiro propósito era ver Madara rapidamente. Irmão, não vamos mais conversar com você. Vamos apoiar Madara. Depois que Hashirama terminou de falar, ele desapareceu na passagem secreta com um ruído. Então, Izuna também o seguiu, desaparecendo dali. Irmão mais velho. Ei Izuna, vocês não têm nem um pouco de cérebro, não é? Tobirama estava completamente sem palavras neste momento. No campo de batalha. Jin, parabéns ao anfitrião por matar Madara Uchiha mais uma vez. Jin, parabéns ao anfitrião por obter 150 mil pontos de vilão. Os pontos ganhos estão começando a diminuir, hein? Não dá para continuar acumulando pontos desse jeito. Yuzuki, pairando no céu, não conseguiu deixar de balançar a cabeça. Originalmente, ele havia planejado capturar Madara e farmar de 30 a 50 mortes. Mas agora, depois de matá-lo sozinho apenas 13 vezes, os pontos de vilão já estavam começando a diminuir. Se ele matasse o pequeno Uchiha mais 30 a 50 vezes depois disso, ele estimou que restariam apenas alguns milhares de pontos.